Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de domingo da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Essa transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, como sabem, nosso querido amigo e companheiro, o Elder Robert D. Hales, do Quórum dos 12 Apóstolos, faleceu pacificamente esta tarde, às 15h15, horário de Brasília, no hospital, rodeado por sua esposa, membros de sua família e do presidente Russell M. Nelson. Sentiremos saudades dele. Sua sabedoria e bondade abençoaram nossa vida por muitos anos. Expressamos nosso amor à sua querida esposa e cuidadora Mary e estendemos nossas condolências à família. Informações referentes ao funeral do Elder Hales serão dadas posteriormente. Irmãos e irmãs, ao iniciarmos esta sessão de conferência, expressamos gratidão pelo presidente Thomas S. Monson, sob cuja direção nos reunimos e que está em casa. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Bonnie Goodliff e Linda Margetts ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Ó Vem, Supremo Rei. A oração de abertura será oferecida pelo Elder Joseph W. Citati, dos 70. E logo após, o coro entoará o hino Neste Mundo. Lord,
Amado Pai Celestial, ao começarmos a sessão final dessa conferência semianual, agradecemos a Ti por derramar sobre nós o Teu Espírito que sentimos nas mensagens que recebemos. Somos gratos pelo Evangelho restaurado, por termos um profeta vivo, nosso profeta Presidente Monson, e todos os apóstolos que apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Pai, que Tuas mãos estejam sobre eles e sobre seus familiares, para que possam sentir Teu amor e vivenciar Teu poder curador e Teu consolo de acordo com suas necessidades. Pai, unidos nossos corações se voltam para a irmã Hales e sua família nesse momento difícil. Somos reunidos aqui em todas as partes do mundo para aprender Tua palavra e oramos agora para que nosso coração e nossa mente estejam abertos, para que possamos ouvir e ponderar e compreender e que possamos seguir adiante e fazer a Tua vontade. Em nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Done any good in the world?
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o irmão Ted R. Collister, que serve como presidente-geral da Escola Dominical. O Elder Johnny L. Cook, dos 70, então falará a nós. Após suas palavras, ouviremos o Elder Stanley G. Ellis, que foi desobrigado ontem à tarde como 70 autoridade geral. Há 170 anos atrás, Brigham Young olhou para o vale de Salt Lake pela primeira vez e declarou: "Este é o lugar." Ele conhecia o local porque o Senhor lhe revelara. Em 1869, mais de 70 mil santos fizeram uma jornada parecida. Apesar das muitas diferenças de idioma, cultura e nacionalidade, todos tinham um testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E tinham o desejo de construir Sião, um lugar de paz, felicidade e beleza, em preparação para a segunda vinda do Salvador. Entre os primeiros santos que chegaram a Utah, estava Jane Manning James, filha de um escravo liberto, que se converteu à Igreja Restaurada. Ela era uma discípula extraordinária e enfrentou grandes desafios. A irmã James permaneceu fiel até sua morte em 1908, com a idade de 87 anos. Ela escreveu: "Quero dizer neste momento que minha fé no Evangelho de Jesus Cristo, como é ensinado em A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é tão forte hoje como no dia em que fui batizada, se não mais forte, se é que isso é possível. Pago meu dízimo e minhas ofertas, guardo a palavra de sabedoria, durmo cedo e levanto cedo, e tento, apesar de minha fraqueza física, ser um bom exemplo para todos." A irmã James, como muitos membros da igreja, não somente construiu Sião com sangue, suor e lágrimas, mas também procurou as bênçãos do Senhor, vivendo os princípios do Evangelho o melhor que podia e permanecendo fiel à sua fé em Jesus Cristo, o grande médico para todos os que o buscam sinceramente. Os primeiros santos não eram perfeitos, mas construíram um alicerce no qual estamos edificando famílias e uma sociedade que ama e guarda convênios, que aparece em várias notícias de jornal mundo afora, devido ao seu comprometimento com Jesus Cristo e seu empenho voluntário em ajudar os que estão longe ou perto. Tenho uma firme convicção de que se perdermos os laços com aqueles que já se foram, inclusive nossos pais e mães pioneiros, perderemos um precioso tesouro. No passado, já falei sobre fé a cada passo. Eu vou continuar falando isso no futuro, porque sei que as novas gerações precisam ter o mesmo tipo de fé que os primeiros santos tiveram no Senhor Jesus Cristo e em seu Evangelho restaurado. Meus próprios antepassados estão entre esses pioneiros, fiéis que puxaram carrinhos de mão, conduziram carroções e foram a pé até Utah. Assim como a irmã Jane Manning James, eles exerceram grande fé a cada passo que deram na própria jornada. Seus diários descrevem sofrimentos, fome e doença, mas também contém testemunhos de sua fé em Deus e no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Possuíam poucos bens materiais, mas tinham bênçãos em abundância provenientes da fraternidade que encontraram na Igreja de Jesus Cristo. Quando podiam,
fortaleciam os oprimidos e abençoavam os doentes, servindo uns aos outros com o sacerdócio de Deus. As irmãs em Cache Valley, Utah, ministravam aos santos no espírito da sociedade de socorro de trabalhar em união para ajudar os necessitados. Minha bisavó, Margaret McNeil Ballard, serviu ao lado de seu marido Henry quando ele foi bispo da ala 2 em Logan por 40 anos. Margaret foi presidente da Sociedade de Socorro por 30 desses 40 anos. Ela acolheu os pobres, os doentes, as viúvas e os órfãos em seu lar e até vestiu pessoas falecidas com roupas limpas do templo. Embora seja adequado e importante lembrar a histórica jornada pioneira dos Mormons no século XIX, precisamos lembrar que a jornada pela vida continua para cada um de nós ao trilharmos nosso próprio caminho com fé a cada passo. Os novos conversos não se reúnem mais em assentamentos pioneiros no oeste dos Estados Unidos. Em vez disso, reúnem-se em congregações locais, onde os santos adoram ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Com mais de 30 mil congregações estabelecidas no mundo, todos estão reunidos em sua própria Sião. Como diz a Escritura, pois isto é Sião, os puros de coração. Ao caminhar pela estrada da vida, somos testados para ver se procuraremos fazer todas as coisas que o Senhor ordenou. Muitos de nós estão trilhando jornadas maravilhosas de descobertas, sendo levados à realização pessoal e à iluminação espiritual. Outros, porém, estão em um caminho que conduz à tristeza, ao pecado, à angústia e ao desespero. Nesse contexto, perguntem a si mesmos: qual é seu destino final? Aonde seus passos os estão levando? Sua jornada os está levando para aquela multiplicidade de bênçãos que o Salvador prometeu? A jornada de volta ao Pai Celestial é a mais importante da vida e continua a cada dia, cada semana, cada mês e cada ano, à medida que aumentamos nossa fé nele e em seu amado Filho, Jesus Cristo. Precisamos ter cuidado com o caminho que estamos tomando. Precisamos viajar e dar ouvidos aos conselhos de Jesus e seus discípulos quando ele respondeu a estas perguntas. Dize-nos: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Hoje, repito o conselho que já foi dado antes por líderes da igreja. Irmãos e irmãs, mantenham pura a doutrina de Cristo e nunca sejam enganados por aqueles que a deturpam. O Evangelho do Pai e do Filho foi restaurado por meio de Joseph Smith, o profeta para esta última dispensação. Não deem ouvidos àqueles que não foram ordenados e ou designados para seu chamado e não foram apoiados pelo voto de consentimento dos membros da igreja. Cuidado com organizações, grupos ou indivíduos que alegam ter respostas secretas para perguntas doutrinárias que eles dizem que os apóstolos e profetas de hoje não têm ou não entendem. Não deem ouvidos àqueles que os iludem com esquemas de lucro fácil. Nossos membros já perderam muito dinheiro, portanto tenham cuidado. Em alguns lugares, muitos membros estão olhando para além do marco e procurando conhecimentos ocultos por meio de procedimentos de cura e apoio caros e questionáveis. Uma declaração oficial da igreja feita há um ano diz: pedimos com veemência aos membros da igreja que sejam cautelosos ao participar de grupos
que prometem curas milagrosas em troca de dinheiro ou que alegam ter métodos especiais de acessar o poder de cura sem o uso dos portadores do sacerdócio devidamente ordenados. O Manual da Igreja aconselha: os membros não devem usar práticas médicas ou de saúde que sejam ética ou legalmente questionáveis. Os líderes locais devem aconselhar os membros que tenham problemas de saúde a consultar profissionais competentes que tenham licença para praticar a medicina no país em que residam. Irmãos e irmãs, sejam sábios e estejam cientes de que essas práticas podem ser emocionalmente atraentes, mas podem acabar sendo espiritual e fisicamente danosas. Para nossos antepassados pioneiros, independência e autossuficiência eram essenciais, mas a comunidade era igualmente importante. Eles trabalhavam juntos e ajudavam uns aos outros a superar as dificuldades físicas e emocionais daquela época. Para os homens havia o quórum do sacerdócio e as mulheres eram ajudadas pela sociedade de socorro. Isso não mudou em nossos dias. A sociedade de socorro e os quórums do sacerdócio fornecem o bem-estar espiritual e físico dos nossos membros. Permaneçam no caminho do Evangelho tendo fé a cada passo, para que consigam retornar em segurança à presença do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é nosso precioso Salvador. Ele é o Redentor do mundo. Devemos honrar seu santo nome e não profaná-lo de modo algum, sempre nos esforçando para guardar seus mandamentos. Se fizermos isso, Ele nos abençoará e nos guiará de volta em segurança. Convido todos vocês a dar as boas-vindas e a apoiar qualquer pessoa que esteja trilhando sua jornada hoje, onde quer que ela esteja nesse percurso. Lembrem-se de que não existe bênção maior a ser compartilhada do que a mensagem da restauração, que, quando recebida e vivida, promete alegria e paz eterna. Sim, vida eterna. Usemos nossa energia, força e nosso testemunho para ajudar os missionários a encontrar, ensinar e batizar os filhos de Deus, para que eles tenham o poder da doutrina do Evangelho para guiar sua vida diária. Precisamos ter compaixão pelos filhos de Deus e eliminar qualquer preconceito, seja de raça, gênero ou nacionalidade. Que todos saibam que acreditamos verdadeiramente que as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo estão à disposição de todos os filhos de Deus. Testifico que a jornada continua e convido-os a permanecerem no Evangelho, procurando ajudar todos os filhos de Deus com amor e compaixão. Que juntos tornemos nosso coração puro e nossas mãos limpas para receber a multiplicidade de bênçãos reservadas a todos os que verdadeiramente amam nosso Pai Celestial e seu amado Filho. É minha humilde oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. O livro de Mórmon não é somente a pedra fundamental de nossa religião, mas pode ser também a pedra fundamental de nosso testemunho, para que quando formos confrontados com provações ou com perguntas sem respostas, ele continue firmemente alicerçado. Esse livro é o peso na balança da verdade que excede o peso combinado de todos os argumentos seus críticos. Por quê? Porque se for verdadeiro, então Joseph Smith foi um profeta e esta é a Igreja de Jesus Cristo restaurada. A despeito de qualquer argumento histórico ou outro argumento contrário a esse fato. Por essa razão, a intenção dos críticos é desacreditar o livro de Mórmon.
mas os obstáculos que enfrentam são insuperáveis, pois esse livro é verdadeiro. Em primeiro lugar, eles precisam explicar como Joseph Smith, um jovem fazendeiro de 23 anos com instrução limitada, criou um livro com centenas de nomes e lugares únicos, bem como histórias e eventos detalhados. Para explicar isso, muitos críticos sugerem que ele foi um gênio criativo e usou vários livros e outros recursos locais para criar o contexto histórico do Livro de Mórmon. Mas, contrário ao que afirmam, não há sequer uma testemunha que alegue ter visto Joseph com tais recursos antes que a tradução tenha começado. Mesmo se esse argumento fosse verdadeiro, seria excessivamente insuficiente para explicar a existência do Livro de Mórmon. É preciso também responder à pergunta: como Joseph leu todos esses supostos recursos, filtrou o que era irrelevante, manteve a consistência dos detalhes de quando e onde alguém estava, e ditou o texto com uma memória perfeita? Porque quando traduziu, Joseph não tinha nenhum tipo de anotação. Na verdade, sua esposa Emma relembrou: ele não tinha manuscrito e nenhum livro para consulta. Se ele tivesse algo, não poderia tê-lo escondido de mim. Então, como Joseph realizou esse feito notável de ditar um livro com mais de 500 páginas sem ter anotações? Para isso, ele não tinha que ser somente um gênio criativo, mas teria que ter uma memória fotográfica de proporções extraordinárias. Mas se isso fosse verdade, por que seus críticos não ressaltaram esse talento admirável? Mas há algo mais. Esses argumentos consideram apenas o conteúdo histórico do livro. A questão real ainda permanece. Como Joseph produziu um livro que transmite o Espírito, e onde ele obteve uma doutrina tão profunda que esclarece ou contradiz as crenças cristãs de seu tempo. Por exemplo, o Livro de Mórmon ensina, ao contrário da maioria das crenças cristãs, que a queda de Adão foi um passo positivo de progresso. Ele revela os convênios feitos no batismo que não são abordados na Bíblia. Além disso, alguém pode perguntar: onde Joseph obteve o poderoso conhecimento de que a expiação de Cristo pode, além de nos purificar, também nos aperfeiçoar? De onde ele tirou o impressionante sermão sobre fé que está em Alma 32, ou o sermão do rei Benjamim sobre a expiação do Salvador, que é talvez o mais extraordinário sermão sobre esse assunto em todas as Escrituras, ou a alegoria da oliveira com toda a sua complexidade e riqueza doutrinária? Quando lê essa alegoria, é preciso fazer um desenho para acompanhar toda a complexidade. Espera-se que acreditemos que Joseph Smith somente ditou esses sermões de sua própria cabeça, sem nenhuma anotação. Ao contrário de tal conclusão, as impressões digitais de Deus estão em todo o Livro de Mórmon, como evidenciado pelas majestosas verdades doutrinárias, particularmente os poderosos sermões sobre a expiação de Jesus Cristo. Se Joseph não foi um profeta, então, para explicar essas e muitas outras notáveis verdades doutrinárias, os críticos deveriam argumentar que ele era também um gênio teológico. Mas se fosse o caso, alguém poderia perguntar: por que Joseph foi o único nos 1.800 anos depois do ministério de Cristo a produzir tão grande variedade de doutrinas singulares e esclarecedoras? Porque a fonte desse livro foi revelação, e não uma inteligência excepcional. Mas mesmo que suponhamos que Joseph tenha sido um gênio criativo e teológico, com uma memória fotográfica, esses talentos por si mesmos não o tornariam um escritor habilidoso. Para explicar a existência do Livro de Mórmon, os críticos precisam também afirmar que Joseph era um escritor talentoso aos 23 anos. Caso contrário, como poderia combinar dezenas de nomes, lugares e eventos em um conjunto harmonioso sem inconsistências? Como conseguiria escrever estratégias detalhadas de guerra, compor sermões poderosos e criar frases que são marcadas, memorizadas, citadas e colocadas nas portas de geladeira de milhões de pessoas? Frases como: quando estais a serviço de vosso próximos, estais somente a serviço de vosso Deus. Ou: os homens existem para que tenham alegria. Essas são mensagens marcantes, mensagens vivas que respiram e inspiram. Sugerir que Joseph Smith, aos 23 anos, possuía as habilidades necessárias para escrever essa obra monumental em uma única versão, em aproximadamente 65 dias úteis, é simplesmente contrário à realidade. O presidente Russell M. Nelson, um hábil e experiente escritor, disse que ele fez mais de 40 revisões em um discurso recente da Conferência Geral. Será que agora temos que acreditar que Joseph Smith, por si mesmo, ditou todo o Livro de Mórmon em uma única versão e
e depois fez somente algumas pequenas mudanças gramaticais? Emma, esposa de Joseph, confirmou a impossibilidade de tal realização. Joseph Smith, quando jovem, não era capaz de escrever nem ditar uma carta coerente e bem enunciada, muito menos ditar um livro como o Livro de Mórmon. E, finalmente, mesmo que alguém aceite todos os argumentos anteriores, por mais duvidosos que sejam, os críticos ainda enfrentam outro grande obstáculo. Joseph afirmou que o Livro de Mórmon foi escrito em placas de ouro. Essa afirmação recebeu críticas implacáveis na época, pois todo mundo sabia que as histórias antigas eram escritas em papiro ou pergaminho, até que anos mais tarde, placas de metal com escritos antigos foram descobertas. Além disso, os críticos alegavam que o uso de cimento, conforme descrito no Livro de Mórmon, estava além da habilidade técnica dos primeiros americanos, até que estruturas de cimento foram encontradas na América Antiga. Como eles explicam agora essas e outras descobertas similares e improváveis? Joseph deve ter sido um adivinho de muita sorte. De algum modo, apesar de todas as probabilidades contra ele e contrariando todo o conhecimento científico e acadêmico da época, ele estava certo, enquanto todos os outros estavam errados. Depois de considerar tudo isso, pode-se perguntar como alguém poderia acreditar que todos esses supostos fatores e forças propostos pelos críticos combinaram-se acidentalmente de tal modo que capacitaram Joseph a escrever o Livro de Mórmon e produzir um trabalho fraudulento. Como isso faria sentido? Em oposição direta a tais alegações, esse livro tem inspirado milhões de pessoas a rejeitar Satanás e viver uma vida mais cristã. Embora alguém possa escolher acreditar na linha de raciocínio dos críticos, penso que fazê-lo resultaria em um bloqueio intelectual ou espiritual. Para acreditar em tais coisas, eu teria que aceitar uma série de suposições sem comprovação. Além disso, eu teria que desconsiderar o testemunho das 11 testemunhas, ainda que todos tenham permanecido fiéis ao seu testemunho até o fim. Eu teria que rejeitar a doutrina divina que enche cada página desse livro sagrado com verdades celestiais. Teria que ignorar o fato de que multidões, inclusive eu, se aproximaram mais de Deus ao seguir os preceitos desse livro, do que seguindo os de qualquer outro. E, acima de tudo, teria que negar os sussurros confirmadores do Espírito Santo. Isso seria contrário a tudo o que sei ser verdade. Um bom e brilhante amigo meu deixou a igreja por um tempo. Recentemente, ele me escreveu sobre seu retorno. Inicialmente, eu queria a prova histórica, geográfica, linguística e cultural do Livro de Mórmon. Mas quando voltei minha atenção para os ensinamentos sobre o Evangelho de Jesus Cristo e sua missão redentora, comecei a ganhar um testemunho de sua veracidade. Enquanto li o Livro de Mórmon um dia no meu quarto, fiz uma pausa, ajoelhei-me e ofereci uma oração sincera. Senti claramente o Pai Celestial sussurrar ao meu espírito que a Igreja e o Livro de Mórmon eram definitivamente verdadeiros. O período de 3 anos e meio em que estive estudando novamente a Igreja levou-me de forma completamente sincera e inquestionável à sua veracidade. Se alguém parar para humildemente ler e refletir sobre o Livro de Mórmon como fez o meu amigo e der ouvidos aos doces frutos do Espírito, receberá o testemunho desejado. O Livro de Mórmon é uma das maiores dádivas de Deus para nós. Ele é a espada e escudo, pois envia para a batalha a palavra de Deus para lutar pelo coração dos justos e serve como um supremo defensor da verdade. Como santos, não somente temos o privilégio de defender o Livro de Mórmon, mas também a oportunidade de tomar a ofensiva, pregar com poder sua doutrina divina e prestar testemunho dessa suprema testemunha de Jesus Cristo. Presto meu solene testemunho de que o Livro de Mórmon foi traduzido pelo dom e poder de Deus. É uma poderosa testemunha de Deus sobre a divindade de Jesus Cristo, do chamado profético de Joseph Smith e da verdade absoluta desta igreja. Que ele se torne a pedra fundamental de nosso testemunho, para que possa ser dito sobre nós o que foi dito dos lamanitas convertidos, que nunca apostataram. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em junho de 1994, eu estava dirigindo ansiosamente do trabalho para casa, a fim de assistir na TV ao jogo de futebol de nossa seleção nacional da Copa do Mundo.
Logo após iniciar o trajeto, vi ao longe, na calçada, um homem com deficiência física movendo rapidamente sua cadeira de roda, que estava decorada com a bandeira de nosso país, o Brasil. Eu sabia que ele também estava indo para casa para assistir ao jogo. Quando nossos caminhos se cruzaram e nossos olhos se encontraram, por uma fração de segundo, eu me senti fortemente unido àquele homem. Estávamos indo em direções opostas. Não nos conhecíamos. Nitidamente tínhamos diferentes condições sociais e físicas, mas a paixão que tínhamos pelo futebol e o amor por nosso país fez com que nos sentíssemos unidos naquele mesmo instante. Hoje, após muitos anos, ainda consigo visualizar seus olhos e sentir uma forte conexão com aquele homem. Afinal, ganhamos aquele jogo e a Copa do Mundo naquele ano. Na igreja, apesar de nossas diferenças, o Senhor espera que sejamos um. Ele disse em Doutrina e Convênios, sede um, e se não sois um, não sois meus. Quando entramos em uma capela ou em um templo para adorar juntos, devemos deixar para trás nossas diferenças, o que inclui nossa etnia, condição social, nossas preferências políticas, realizações acadêmicas e profissionais, e, em vez disso, devemos nos concentrar em nossos objetivos espirituais comuns. Juntos cantamos hinos, ponderamos sobre os mesmos convênios durante o sacramento e, simultaneamente, dizemos um sonoro Amém após discursos, lições e orações, o que significa que, em conjunto, concordamos com o que foi compartilhado. Essas coisas que fazemos coletivamente nos ajudam a criar um forte sentimento de união entre a congregação. No entanto, o que realmente determina, solidifica ou destrói nossa união é a forma como agimos quando não estamos entre os membros da igreja. Como sabemos, é inevitável e normal que de vez em quando falemos uns dos outros. Dependendo do que escolhemos dizer a respeito dos outros, nossas palavras farão com que tenhamos corações entrelaçados em unidade, conforme Alma ensinou nas Águas de Mormon, ou elas corroerão o amor, a confiança e a cortesia que devem existir entre nós. Há comentários que sutilmente destroem a união. Como, por exemplo, sim, ele é um bom bispo, mas você tinha que ter visto quando ele era jovem. Uma versão mais construtiva deste comentário poderia ser: o bispo é muito bom, e ele tem crescido muito em maturidade e sabedoria com o passar dos anos. Muitas vezes colocamos rótulos permanentes nas pessoas, dizendo algo como: nossa presidente da Sociedade de Socorro é um caso perdido. Ela é muito teimosa. Em contrapartida, podemos dizer: a presidente da Sociedade de Socorro tem sido menos flexível ultimamente. Talvez ela esteja passando por dificuldades. Vamos ajudá-la e apoiá-la. Irmãos e irmãs, não temos o direito de rotular ninguém, especialmente os membros de nosso convívio na igreja, como um produto mal acabado. Em vez disso, nossas palavras a respeito de nossos semelhantes devem refletir nossa crença em Jesus Cristo e em sua expiação, e de que nele e por ele podemos sempre mudar para melhor. Algumas pessoas começam a fazer críticas e a se desentender com os líderes e membros da igreja, por motivos insignificantes. Foi o que aconteceu com um homem chamado Simon Ryder, que se tornou membro da igreja em 1831. Depois de ler uma revelação dirigida a ele, ficou perplexo ao ver que seu nome havia sido escrito Ryder com a letra I em vez de com a letra Y. Sua reação a esse incidente contribuiu para que ele questionasse o profeta e acabou levando-o a perseguir o profeta e a sair da igreja.
Também é provável que todos passaremos por momentos em que seremos corrigidos por nossos líderes eclesiásticos, o que será uma prova do quanto estamos unidos a eles. Lembro-me de uma experiência que aconteceu há 44 anos. A capela que minha família frequentava estava prestes a passar por uma grande reforma. Antes de o projeto ser iniciado, houve uma reunião em que líderes locais e da área debateram sobre como os membros poderiam participar da obra. Meu pai, que já havia presidido aquela unidade por muitos anos, expressou sua forte opinião de que esse trabalho deveria ser realizado por empreiteiros e não por amadores. Ele não só teve sua opinião rejeitada, mas ouvimos que, na ocasião, foi repreendido severa e publicamente. E estamos falando de um homem muito dedicado à igreja, e que também era um veterano da Segunda Guerra Mundial, na Europa, acostumado a resistir e a lutar por aquilo em que acreditava. Alguém poderia se perguntar qual seria sua reação após o acontecido. Ele manteria sua opinião e continuaria a se opor à decisão que tinha sido tomada? Já tínhamos visto famílias em nossa ala que se tornaram mais fracas no Evangelho e que tinham parado de frequentar as reuniões, porque não conseguiam ser um com aqueles que estavam liderando. Também presenciamos muitos de nossos amigos da primária não permanecerem fiéis em sua juventude porque seus pais estavam sempre procurando falhas nas pessoas da igreja. Meu pai, no entanto, decidiu permanecer um com os santos. E alguns dias mais tarde, quando os membros da ala se reuniram para auxiliar na construção, ele convidou nossa família para ir com ele até a capela. Ficamos à disposição para ajudar de alguma forma. Senti o desejo de perguntar: pai, por que vamos ajudar na construção se você era contra a participação dos membros? Mas o olhar em seu rosto me desencorajou a fazer isso. Mas eu queria estar vivo e bem para a rededicação, e assim, felizmente, decidi permanecer calado e ajudar na construção. Meu pai não conseguiu ver a capela concluída, pois faleceu antes do final da obra. Mas em família, continuamos a fazer nossa parte, até que a obra terminasse. E isso nos manteve unidos a Ele, aos membros, aos líderes e, mais importante, ao Senhor. Pouco tempo antes de seus excruciantes momentos no Getsemane, quando Jesus orava ao Pai por seus apóstolos e por todos os santos, ele disse: que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Irmãos e irmãs, eu testifico que ao decidirmos ser um com os membros e líderes da igreja, tanto quanto estivermos congregados juntos, mas especialmente quando não estivermos entre eles, nós nos sentiremos mais perfeitamente unidos ao nosso Pai Celestial e ao Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de iniciar, representando cada um de nós, expresso minhas condolências e agradecimentos a todos aqueles que ajudaram durante esses acontecimentos com esses eventos recentes dos furacões. Em outubro de 2006, dei meu primeiro discurso na Conferência Geral. Senti que uma mensagem importante para a Igreja Mundial incluía seguir a seguinte afirmação: Ele confia em nós. Confia em nós, autoridade, sacerdócio, as chaves para seu uso adequado. Com esse poder, podemos abençoar e servir as pessoas, receber as ordenanças e fazer convênios. Ele confia em nós, sua igreja restaurada e o templo sagrado. Ele confia a seus servos o poder selador para ligar na terra e nos céus. E Ele confia a nós
em nós para sermos pais terrenos, professores e cuidadores de seus filhos. Após servir por vários anos como autoridade geral, declaro com muito mais certeza, Ele confia em nós. Agora a pergunta que faço nesta conferência é, confiamos nele? O presidente Thomas S. Monson nos relembra com frequência, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Confiamos que seus mandamentos são para nosso bem? Confiamos que os líderes de sua igreja vão nos guiar bem, embora sejam imperfeitos? Confiamos que o Pai Celestial e Jesus Cristo nos conhecem e querem nos ajudar? Confiamos nele mesmo quando estamos enfrentando provações e desafios? Algumas das melhores lições que aprendi durante minha vida ocorreram nos momentos mais difíceis, na adolescência, na missão, começando uma nova carreira, esforçando-me para magnificar meus chamados ou criando uma família grande. Parece evidente que as dificuldades são para o nosso bem. A adversidade nos torna mais fortes, mais humildes e nos dá a oportunidade de nos provar. Nossos amados pioneiros passaram a conhecer a Deus em suas circunstâncias extremas. Por que foi preciso 2 capítulos para que Nefe e seus irmãos obtivessem as placas de latão e somente 3 versículos para persuadir a família de Ismael a unir-se a eles no deserto? Parece que o Senhor quis fortalecer Nefe por meio das dificuldades enfrentadas ao obter as placas. As adversidades em nossa vida não deveriam nos surpreender. Um dos primeiros convênios que fazemos com o Senhor é o de viver a lei de sacrifício. Sacrifício significa abrir mão de algo que desejamos. Com a experiência, percebemos que pagamos um preço pequeno quando comparado às bênçãos que recebemos. Joseph Smith disse, uma religião que não requer o sacrifício de todas as coisas nunca tem poder suficiente para produzir a fé necessária para levar-nos à vida e à salvação. Os membros da Trindade estão acostumados com coisas difíceis. Deus, o Pai, sacrificou seu Filho unigênito para o terrível sofrimento da expiação e da morte por crucificação. As Escrituras dizem que Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Ele sofreu voluntariamente a agonia da expiação. O Espírito Santo espera pacientemente para nos inspirar, advertir e guiar, e depois algumas vezes é ignorado, mal interpretado ou esquecido. A adversidade é parte do plano do Evangelho. Um dos objetivos desta vida é sermos provados. Poucas pessoas sofreram mais injustiças do que o povo de alma. Eles fugiram do iníquo rei Noé e acabaram se tornando escravos dos lamanitas. Por meio desses desafios, o Senhor ensinou a eles que Ele castiga seu povo e prova sua paciência e sua fé. Durante os dias terríveis em que Joseph Smith esteve na cadeia de Liberty, o Senhor o ensinou a suportar bem e prometeu que se fizesse isso, todas essas coisas serviriam de experiência e seriam para o bem dele. O presidente Monson pediu que escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez de fazer o errado mais fácil. Com respeito a nossos tempos, ele declarou que nenhum sacrifício é grande demais, nenhum preço é alto demais, nenhuma luta é difícil demais para receber as bênçãos do templo. Na natureza, as dificuldades fazem parte do ciclo da vida. É difícil para um pintinho quebrar a casca firme do ovo. Mas quando alguém tenta facilitar isso, o pintinho não desenvolve a força necessária para viver. De maneira semelhante, a dificuldade que a borboleta enfrenta para se livrar do casulo a fortalece para a vida. Por meio desses exemplos, vemos que a dificuldade é um princípio constante. Todos temos desafios. O que muda é como reagimos à dificuldade. Em certa ocasião, algumas pessoas do livro de Mormon sofreram grande perseguição e muitas aflições. Como elas reagiram? Jejuavam e oravam frequentemente e tornavam-se cada vez mais fortes em sua humildade e cada vez mais firmes na fé em Cristo, enchendo a alma de alegria e consolo. Outro exemplo aconteceu após anos de guerra. Mas eis que, por causa da longa duração da guerra entre nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis. E muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. Cada um de nós escolhe como vai reagir à adversidade. Antes de ser chamado como autoridade geral, eu trabalhava como consultor financeiro em Houston, Texas. Passava a maior parte do tempo trabalhando com pessoas muito ricas e tinham seu próprio negócio.
Quase todos eles haviam criado um negócio bem sucedido, começando do nada. A coisa mais triste para mim era ouvir alguns deles dizerem que queriam tornar as coisas mais fáceis para os filhos. Não queriam que os filhos sofressem como eles tinham sofrido. Em outras palavras, eles privariam os filhos exatamente do que havia feito deles pessoas tão bem-sucedidas. Em contrapartida, tem uma família que fez as coisas de modo diferente. Os pais nessa família foram inspirados pela experiência de J.C. Penney, que quando completou 8 anos, foi informado pelo pai que ele seria responsável por suas próprias finanças. A família agia assim. Quando cada filho se formava no ensino médio, tornava-se responsável por suas finanças, para continuar os estudos, faculdade, pós-graduação e prover seu sustento financeiro autossuficiente. Felizmente, os filhos reagiram com sabedoria. Todos se formaram na faculdade e vários deles fizeram pós-graduação, todos por si mesmos. Não foi fácil, mas atingiram a meta. Eles conseguiram com trabalho árduo e fé. A pergunta, confiamos nele, pode ser melhor formulada como, temos fé para confiar nele? Temos fé para confiar em suas promessas relativas ao dízimo de que, com 90% da nossa renda, mais a ajuda do Senhor, estaremos melhores do que com 100% da nossa renda anual sozinhos? Temos fé suficiente para confiar que Ele vai nos visitar em nossas aflições, que Ele vai contender com aqueles que contenderem conosco e que Ele consagrará nossas aflições para nosso benefício? Vamos exercer a fé necessária para guardar seus mandamentos, a fim de que nos abençoe, tanto material como espiritualmente? Vamos continuar fiéis até o fim, para que Ele nos receba em sua presença? Irmãos e irmãs, podemos ter fé para confiar nele. Ele quer o que é melhor para nós. Ele vai responder às nossas orações, vai cumprir suas promessas. Ele tem o poder para cumprir essas promessas. Ele sabe tudo. E, mais importante, Ele sabe o que é melhor. Nosso mundo hoje está difícil. O mal e a corrupção estão generalizados em todas as nações, o terrorismo correndo em lugares seguros, desemprego, doenças, desastres naturais, guerras civis, líderes despóticos e assim por diante. O que devemos fazer? Devemos fugir ou lutar? Qual é o certo? Cada uma dessas escolhas pode ser perigosa. Foi perigoso para George Washington e seus exércitos lutarem, mas também foi perigoso para nossos antepassados pioneiros fugirem. Foi perigoso para Nelson Mandela lutar por liberdade. Já foi dito que, para que o mal triunfe, basta simplesmente que os homens bons não façam nada. Em tudo o que fizermos, não devemos decidir nem agir com o espírito de temor. Verdadeiramente, Deus não nos deu espírito de temor. Compreendem que a ideia não temas é enfatizada em todas as Escrituras? O Senhor me ensinou que o desânimo e o medo são ferramentas do adversário. A resposta do Senhor para os momentos difíceis é seguir avante com fé. Cada um de nós pode ter uma opinião diferente sobre o que é difícil. Alguns consideram difícil pagar o dízimo quando eles não têm muito dinheiro. Os líderes algumas vezes acham difícil esperar que os pobres paguem o dízimo. Pode ser difícil para alguns de nós prosseguir com fé para se casar e formar uma família. Há aqueles que acham difícil contentar-se com o que o Senhor lhes concedeu. Pode ser difícil ficar feliz com o seu chamado atual. A disciplina da igreja pode parecer muito difícil, mas para alguns, ela marca o começo de um verdadeiro processo de arrependimento. A despeito do assunto, o difícil pode ser bom para aqueles que vão prosseguir com fé e confiar no Senhor e em seu plano. Meus irmãos e irmãs, presto testemunho de que esses líderes sentados atrás de mim são chamados por Deus. O desejo deles é servir bem ao Senhor e nos ajudar a estabelecer o Evangelho em nosso coração. Eu os amo e apoio. Amo nosso Salvador Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com o grande amor que Ele tem pelo Pai e por nós para tornar-se nosso Salvador e Redentor. E por isso Ele teve que sofrer de tal forma que fez com que tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito. E quando estava passando por essa situação terrível, estando ciente da sua necessidade, Ele expressou ao Pai: não se faça a minha vontade, senão a tua. Eu me regozijo nas palavras do anjo, não está aqui, porque já ressuscitou. Seu exemplo realmente é o caminho, a verdade e a vida. Somente seguindo esse exemplo podemos encontrar paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Meus maiores desejos são estar com Mormon como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e um dia ouvir Jesus Cristo dizer: bem está, servo bom e fiel. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro e a congregação agora cantarão juntos Alegres Cantemos. Após o hino, teremos o prazer de ouvir os elders Adilson de Paula Parrella, a N.S. Arden e José L. Alonso dos 70. Após suas palavras, o coro entoará o hino Se ao meu lado estivesse o Salvador. Esta é a Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, perguntei à minha mãe, quando você e eu morrermos e formos para o céu, você ainda vai ser minha mãe? Ela não esperava por uma pergunta dessas. Mas respondendo de acordo com o conhecimento que tinha, ela disse, não, no céu vamos ser irmãos e irmãs. Não vou ser sua mãe. Essa não era a resposta que eu esperava.
Algum tempo depois dessa breve conversa, 2 jovens chegaram ao portão da nossa casa. Por milagre, meu pai permitiu que eles entrassem. Eles disseram que eram missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Esses élderes, como disseram que deveríamos chamá-los, começaram a ensinar nossa família. Lembro-me vividamente da felicidade e do entusiasmo que sentíamos toda vez que eles vinham à nossa casa. Eles nos contaram que um jovem tinha ido a um bosque para perguntar a Deus qual igreja era a verdadeira e que ele tinha visto Deus e Jesus Cristo. Os élderes nos mostraram uma gravura daquela visão e quando a vi, soube que Joseph Smith tinha realmente visto Deus o Pai e Jesus Cristo. Os missionários disseram que, por causa dessa visão, a verdadeira Igreja de Jesus Cristo estava novamente na Terra. Eles nos ensinaram sobre o plano de felicidade estabelecido por Deus e responderam às perguntas de minha família a respeito de religião. Ensinaram também que as famílias podem realmente ficar juntas após esta vida: pai, mãe, filhos e filhas. Nossa família foi batizada. O caminho para a mudança de hábitos, o abandono de alguns costumes e a plena atividade na igreja foi às vezes turbulento. Mas graças à misericórdia e ao amor de Deus, e com a ajuda de muitos líderes e membros, conseguimos superar os desafiadores anos iniciais. Milhões de pessoas que se filiaram à igreja, assim como os que estão sendo convertidos e batizados todas as semanas, já obtiveram testemunho da primeira visão. O Espírito Santo pode confirmar esse testemunho muitas vezes, se nos esforçarmos para viver as verdades simples do Evangelho de Jesus Cristo. A primeira visão e o profeta Joseph Smith trouxeram mais conhecimento e verdades que são essenciais para a nossa felicidade nesta vida e para a nossa exaltação na presença de Deus. Vou mencionar 3 pontos sobre os quais devemos agir porque um jovem se ajoelhou em sincera oração. Uma verdade essencial que aprendemos com a primeira visão e com o profeta Joseph Smith é a de que Deus chama profetas, videntes e reveladores para nos instruir, guiar, advertir e liderar. Esses homens são porta-vozes de Deus na terra, com autoridade para falar e agir em nome do Senhor. Se seguirmos estritamente seus conselhos, seremos protegidos e receberemos grandes bênçãos em nossa jornada nesta terra. Quando eu estudava na Universidade Brigham Young e era um ex-missionário jovem e solteiro, fui a uma sessão do sacerdócio da Conferência Geral no tabernáculo da Praça do Templo. O presidente Ezra Taft Benson era o presidente da igreja na época e pediu que todos os ex-missionários levassem a sério o casamento e fizessem disso uma prioridade em sua vida. Depois da sessão, eu sabia que tinha sido chamado ao arrependimento e que deveria obedecer ao conselho do profeta. Então, decidi voltar ao meu país, o Brasil, para encontrar uma esposa. Antes de ir para o Brasil por um período de 2 meses, liguei para minha mãe e para alguns amigos e fiz uma lista de 10 moças. Todas com potencial de serem minha futura esposa. Enquanto estava no Brasil, depois de muitas orações e meditação, conheci, namorei e fiquei noivo de uma das moças da lista. Não bati nenhum recorde comparado aos estudantes de Provo, Utah, em termos de namoro e casamento. Mas, para os padrões brasileiros, foi algo bem rápido. Alguns meses depois, eu me casei com a Elaine. Ela é o amor da minha vida e uma bênção maravilhosa.
Não estou sugerindo que todos façam uma lista como fiz, mas estou sugerindo, talvez mais do que sugerindo, que sempre obedeçamos às palavras dos profetas vivos. Atualmente, o profeta de Deus é o presidente Thomas S. Monson, e seremos abençoados se seguirmos seus conselhos com exatidão. Outra verdade que aprendemos com a primeira visão e com o profeta Joseph Smith diz respeito à verdadeira natureza de Deus. Reflitam sobre como somos abençoados por saber que Deus tem um corpo de carne e ossos tão tangível quanto o nosso, que podemos adorar a um Deus real e entendê-lo, e que Ele e seu Filho se mostraram e apareceram a seus profetas, tanto antigos como modernos. Ele é um Deus que ouve e responde nossas orações. Um Deus cujos olhos estão sobre nós e que está sempre preocupado com o nosso bem-estar espiritual e físico. Um Deus que nos deu o arbítrio para decidirmos por nós mesmos seguir a Ele e obedecer a seus mandamentos sem coerção. Um Deus que nos concede bênçãos e permite que sejamos provados para que cresçamos e nos tornemos como Ele. Ele é um Deus amoroso que preparou um plano pelo qual podemos ter felicidade nesta vida e na eternidade. Com a primeira visão e o profeta Joseph Smith, recebemos conhecimento sobre a realidade da sagrada missão do Senhor Jesus Cristo, que é a pedra de esquina de nossa religião. Uma vez que a morte foi introduzida no mundo, tão certo como estamos vivos agora, todos vamos morrer um dia. Um dos efeitos da morte é a perda permanente do corpo físico. Não podemos fazer nada para tê-lo de volta. Além disso, como todos pecamos durante nossa jornada na Terra, nunca seríamos capazes de voltar à presença do Pai Celestial. Vocês conseguem imaginar as consequências de sermos afastados da presença de Deus e de nunca mais termos um corpo? Precisávamos de um Salvador e Redentor para nos livrar da morte e do pecado. Sob a direção do Pai Celestial, Jesus Cristo veio à Terra, sofreu, morreu na cruz e ressuscitou, para que nós também ressuscitássemos. E com arrependimento sincero, fazendo e cumprindo convênios sagrados, pudéssemos mais uma vez estar na presença de Deus. Jacó explicou: ó, quão grande é a bondade de nosso Deus, que prepara um caminho para nossa fuga das garras desse terrível monstro. Sim, aquele monstro, morte e inferno, que eu chamo morte do corpo e também morte do espírito. Jesus é o Messias prometido, o legislador, o Santo de Israel, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Rei. Ele é tudo para nós. Que continuemos a obedecer e a agir de acordo com essas verdades e conhecimentos essenciais, oferecendo nossa obediência a Deus e a seu Filho amado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem cedo, certa manhã, vi uma lagarta faminta e bem camuflada em uma bela roseira. Ao olhar para alguns brotos sem folhas, era óbvio, até para alguém que não estivesse prestando muita atenção, que ela havia mastigado as folhas macias com suas mandíbulas ameaçadoras. Não consegui deixar de pensar na alegoria de que há muitas pessoas que se assemelham a essa lagarta. Elas estão em todo o mundo, e algumas estão bem camufladas, que talvez permitamos que entrem em nossa vida. E antes que percebamos, já terão comido nossas raízes espirituais e as de nossos familiares e amigos. Vivemos em uma época em que há muitas informações errôneas sobre nossas crenças. Numa época como essa, uma falha em proteger e fortalecer nosso alicerce
é um convite para que ele seja destruído por aqueles que buscam destruir nossa fé em Cristo e nossa crença em sua igreja restaurada. Na época do Livro de Mórmon, foi Zesrom que buscou destruir a fé dos que acreditavam. Suas ações e palavras eram uma armadilha do adversário que ele preparou para pegar o povo a fim de poder subjugá-los e amarrá-los com suas correntes. Essas mesmas armadilhas existem hoje, e a menos que estejamos espiritualmente vigilantes e edifiquemos um alicerce seguro sobre nosso Redentor, podemos nos encontrar presos pelas correntes de Satanás e ser conduzidos cuidadosamente por caminhos proibidos citados no Livro de Mórmon. O apóstolo Paulo deu uma advertência em sua época que se aplica aos nossos dias. Porque eu sei isto, que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. A advertência de Paulo e a dos nossos profetas e apóstolos nos relembram que devemos fazer tudo o que pudermos para nos fortalecer espiritualmente contra as palavras de oposição e engano. Quando visito as alas e estacas da igreja, sou inspirado pelo que vejo, ouço e sinto que quando os santos seguem de maneira positiva e fiel os ensinamentos do Salvador e de seus servos. A santificação do dia do Senhor mais assídua é apenas um exemplo do fortalecimento dos membros em dar ouvidos aos conselhos dos profetas. Fortalecimento adicional é evidenciado pelo aumento do trabalho do templo e da história da família, à medida que as famílias unem seus antepassados por meio das ordenanças do templo. Nosso alicerce espiritual fica mais forte quando a oração pessoal e familiar sincera se torna o alicerce de nossa fé, quando nos arrependemos diariamente, buscamos a companhia do Espírito Santo, aprendemos sobre nosso Salvador e seus atributos e nos esforçamos para ser como Ele. Nosso Salvador Jesus Cristo é a luz do mundo e nos convida a segui-lo. Devemos olhar para Ele em todos os momentos, e especialmente quando surgirem as dificuldades, quando os fortes sentimentos de dúvida ou incerteza se levantarem, como acontece com uma forte neblina. Quando os dedos apontados na outra margem do rio de água, onde paira um grande, espaçoso edifício, parecerem estar apontados para você para escarnecer, degradar e acenar, peço que se afastem imediatamente, para que não sejam persuadidos por meios astutos e enganadores a se afastarem da verdade e de suas bênçãos. No entanto, isso não será suficiente em nossos dias, quando coisas perversas são faladas, escritas e mostradas. O Elder Robert D. Hales nos ensinou que, a menos que vocês estejam plenamente empenhados em viver o Evangelho de todo o coração, poder, mente e força, não conseguirão gerar suficiente luz espiritual para afastar as trevas. Certamente, nosso desejo de seguir a Cristo, que é a luz do mundo, significa que devemos agir de acordo com seus ensinamentos. Somos fortalecidos e protegidos ao agirmos de acordo com a palavra de Deus. Quanto maior for a luz em nossa vida, menores serão os momentos de dúvida. Entretanto, mesmo mediante muita luz, estaremos expostos a pessoas e comentários que deturpam nossas crenças e testam nossa fé. O apóstolo Tiago escreveu que a prova de nossa fé opera a paciência. Com essa ideia, o Elder Neil A. Maxwell ensinou que um discípulo paciente não ficará surpreso ou arrasado quando a igreja for difamada. Haverá perguntas sobre a história da igreja e as nossas crenças. Precisamos ser cuidadosos ao buscarmos as respostas corretas. Não há nada de bom em explorar a visão e as opiniões de pessoas menos informadas ou insatisfeitas. Recebamos este ótimo conselho do apóstolo Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pedir a Deus deve acontecer após o estudo cuidadoso, pois estamos sob o mesmo mandamento dado nas Escrituras de, nos melhores livros, buscar palavras de sabedoria, procurar conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Há uma grande quantidade de livros assim,
escrito por líderes inspirados da Igreja e por estudiosos da história e da doutrina da Igreja, reconhecidos e de confiança. No entanto, nada supera a majestade da palavra de Deus revelada nas Escrituras. Daquelas páginas finas, cheias de conhecimento espiritual, aprendemos a verdade por meio do Espírito Santo e recebemos mais luz. O presidente Thomas S. Monson implorou que cada um de nós estude em espírito de oração e pondere o livro de Mórmon todos os dias. Há muitos anos, enquanto eu servia como presidente da missão Sul a Fiji, alguns missionários tiveram uma experiência que reforçou neles o poder de conversão do livro de Mórmon. Em um dia quente e úmido, 2 elders chegaram a uma casa em um pequeno assentamento em Labasa. A batida na porta foi atendida por um homem idoso que ouviu os missionários testificarem sobre a veracidade do livro de Mórmon. Eles deram a ele um exemplar do livro e o convidaram a ler e a orar para saber, assim como eles, que ele é a palavra de Deus. Sua resposta foi breve. Amanhã volto a pescar. Vou ler enquanto estiver no mar. E quando voltar, vocês podem me visitar de novo. Enquanto ele permaneceu no mar, houve transferências e algumas semanas depois, uma nova dupla de elders voltou para visitar o pescador. Nessa ocasião, ele havia lido todo o livro de Mórmon, havia recebido a confirmação de sua veracidade e estava ansioso para aprender mais. Aquele homem tinha sido convertido pelo Espírito Santo, que testificou a verdade das palavras preciosas em cada página sobre os acontecimentos e a doutrina ensinados há muito tempo e reservados para nossos dias no livro de Mórmon. Essa mesma bênção está disponível a cada um de nós. O lar é um lugar ideal para as famílias estudarem e compartilharem conhecimentos valiosos das Escrituras, as palavras dos profetas e acessarem o material da igreja no site lds.org. Lá, encontramos uma grande quantidade de informações sobre tópicos do Evangelho, como o relato da primeira visão. Quando estudamos os melhores livros, somos protegidos das mandíbulas ameaçadoras que buscam mastigar nossas raízes espirituais. A despeito de nossas orações, de nosso estudo das Escrituras e ponderação, pode ainda haver algumas perguntas a ser respondidas. Entretanto, não devemos deixar que isso destrua a fé que cresce dentro de nós. Essas perguntas são um convite para edificar nossa fé e não devem levar a um momento passageiro de descrença. A característica mais importante da religião é não ter uma resposta precisa para cada pergunta, pois esse é o objetivo da fé. A respeito disso, o elder Jeffrey R. Holland nos ensinou: quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Vemos ao nosso redor a alegria de muitos que estão permanecendo firmes ao nutrirem continuamente suas raízes espirituais. Sua fé e obediência são suficientes para eles dar grande esperança no Salvador, e disso resulta grande felicidade. Eles não professam saber todas as coisas, mas pagaram o preço para saber o suficiente para ter paz e viver com paciência, enquanto buscam saber mais. Pouco a pouco, sua fé é depositada permanentemente em Cristo, e eles permanecem firmes como concidadãos dos santos. Que vivamos de tal maneira que as mandíbulas ameaçadoras das lagartas camufladas não encontrem lugar, nem agora, nem nunca em nossa vida, para que permaneçamos firmes na fé em Cristo até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Durante a última ceia, o Salvador deu um novo mandamento aos seus discípulos, dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Os discípulos do Salvador receberam um novo mandamento de fazer algo mais, algo maior, algo mais divino. Esse novo mandamento e convite pode ser resumido na frase principal: como eu vos amei a vós. O amor é um sentimento de profunda devoção, cuidados e afeição. O maior exemplo de amor que Deus por seus filhos foi a expiação infinita de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João escreveu, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor a Deus e ao próximo é uma característica dos discípulos de Jesus Cristo. Há alguns anos, nosso neto mais velho, José, com 4 anos de idade, estava brincando com minha esposa. Enquanto estavam rindo e se divertindo, nosso neto perguntou: Vovó, você me ama? Ela respondeu: Sim, José, amo você. Então ele fez outra pergunta: Como você sabe que me ama? Ela explicou seus sentimentos e também disse tudo o que já havia feito e desejava fazer por ele. Depois, minha esposa fez as mesmas perguntas a José, inclusive aquela mesma pergunta penetrante: Como você sabe que me ama? Com uma resposta inocente, mas sincera, ele disse: Eu amo você porque sinto isso no coração. O comportamento amoroso de José com a avó, naquele dia e sempre, demonstra que o amor é a união de atos e sentimentos profundos. O rei Benjamim ensinou: E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. No mundo atual, cheio de sofrimento devido a diferentes circunstâncias, enviar uma mensagem de texto com um emoji engraçado ou postar uma bela gravura com as palavras "Amo você" é bom e tem valor. Mas o que muitos de nós precisam fazer é deixar o celular de lado e, com nossas mãos e nossos pés, ajudar os que estão em grande necessidade. O amor sem serviço é como a fé sem obras. É morto, de fato. O puro amor de Cristo, a caridade, não somente nos inspira a agir e prestar serviço, mas também a ter forças para perdoar em qualquer situação. Vou contar a vocês uma experiência que marcou e mudou minha vida. Ted e Sharon, os pais de Cooper, me deram permissão para compartilhar o que aconteceu com sua família há mais de 9 anos. Vou relatar a experiência da perspectiva de Ted, o pai de Cooper. O dia 21 de agosto de 2008 era o primeiro dia de aula e os 3 irmãos mais velhos de Cooper, Ivan, Garrett e Logan, estavam no ponto de ônibus esperando para embarcar. Cooper, que tinha 4 anos de idade, estava em sua bicicleta e minha esposa, Sharon, ia a pé. Minha esposa estava do outro lado da rua e fez sinal para Cooper atravessar. Ao mesmo tempo, um carro lentamente virou para a esquerda e atropelou Cooper. Um vizinho me telefonou dizendo que Cooper fora atingido por um carro. Rapidamente dirigi até o ponto de ônibus para vê-lo. Cooper estava deitado na grama, lutando para respirar, mas sem ferimentos aparentes. Ajoelhei-me a seu lado e disse palavras encorajadoras como: "Tudo vai ficar bem, aguenta firme." Naquele momento, meu líder do grupo de sumos sacerdotes, Nathan, apareceu com a esposa. Ele sugeriu que dessemos a Cooper uma bênção do sacerdócio. Colocamos as mãos em sua cabeça. Não consigo me lembrar do que disse na bênção, mas me lembro claramente da presença de outras pessoas ao redor. E foi quando eu soube, naquele momento, que Cooper ia morrer. Cooper foi levado de helicóptero para o hospital, mas de fato faleceu.
Senti o Pai Celestial me dizendo que minha mordomia terrena havia terminado e que Cooper estava agora sob seus cuidados. Podemos passar algum tempo com Cooper no hospital. A equipe do hospital o preparou para que pudéssemos segurá-lo e nos despedir. E permitiu que ficássemos o tempo que quiséssemos com ele nos braços. Voltando para casa, minha esposa angustiada e eu olhamos um para o outro e começamos a conversar sobre o rapaz que dirigia o carro. Não o conhecíamos, apesar de ele morar uma rua acima da nossa e pertencer à nossa ala. O dia seguinte foi muito difícil para nós, que estávamos completamente dominados pela dor. Ajoelhei-me e fiz a mais sincera oração de minha vida. Pedi ao Pai Celestial, em nome de meu Salvador, que tirasse de mim aquela dor atroz. Assim ele fez. Naquele dia, um dos conselheiros da presidência da estaca marcou conosco uma reunião com o jovem, o motorista do carro, e seus pais na casa do conselheiro. Sharon e eu esperamos o rapaz e seus pais chegarem. Quando a porta se abriu, nos encontramos pela primeira vez. O bispo sussurrou ao meu ouvido: "Vá até ele." Sharon e eu o abraçamos ao mesmo tempo. Choramos juntos pelo que pareceu ser um longo tempo. Dissemos a ele que sabíamos que o que tinha acontecido tinha sido um acidente. Foi milagroso para Sharon e eu. Fomos sinceros em nossos sentimentos e ainda somos. Pela graça de Deus, conseguimos tomar o melhor caminho, o caminho óbvio, o único caminho, e amar aquele bom rapaz. Ficamos muito próximos a ele e a sua família com o passar dos anos. Ele compartilhou seus momentos mais importantes conosco. Fomos ao templo com ele enquanto se preparava para a missão. O irmão Ted sabe, sem sombra de dúvida, que nosso Pai Celestial nos ama. Ele sabe que ser capaz de perdoar e aliviar sua carga dessa maneira é tão doce quanto ser perdoado. Sentimos isso quando seguimos o exemplo de nosso maior exemplo. No livro de Mórmon, Alma declarou sobre o Salvador: "E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo." Irmãos e irmãs, que história maravilhosa de verdadeiro amor e perdão. Também podemos ter alegria e felicidade ao servir e perdoar as pessoas. George, outro de nossos netos, sempre diz: "Que tipo de família somos?" E ele responde: "Somos uma família feliz." O presidente Thomas S. Monson nos aconselhou: "Examinemos nossa vida e decidamos seguir o exemplo do Salvador, demonstrando bondade, amor e caridade. Sei que nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo nos amam e desejam nos ajudar a agir à medida que amamos uns aos outros como Ele nos amam. Sei também que ao servir e perdoar o próximo com verdadeiro amor, podemos ser curados e fortalecidos para vencer os nossos próprios desafios. Isso declaro no nome de Jesus Cristo. Amém. Would
Ao término desta conferência, expressamos sincera gratidão a todos os que trabalharam tão diligentemente para a sua preparação. Agradecemos aos oradores e aos que apresentaram a música inspiradora. O último orador desta sessão será o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após as palavras do Elder Anderson, o coro encerrará esta sessão cantando Israel, Jesus te chama. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Evan A. Schmutz, do 70, e a conferência entrará em recesso. Primeiro, uma boa notícia para as crianças pequenas. Sim, esta é a última sessão e eu sou o último orador. Recentemente, enquanto visitava o templo de Provo City Center, vi uma pintura intitulada A Primeira Visão à Distância. A obra retrata a luz e o poder dos céus quando o pai e o filho visitaram o jovem Joseph Smith. Sem querer fazer uma comparação com o evento tão sagrado que deu início à restauração, posso visualizar uma imagem semelhante que mostraria a luz e o poder espiritual de Deus descendo sobre esta conferência geral e, consequentemente, esse poder e essa luz percorrendo todo o mundo. Presto-lhes meu testemunho de que Jesus é o Cristo, de que Ele guia os assuntos desta obra sagrada e de que a Conferência Geral é um dos momentos mais importantes em que Ele fornece orientação à sua igreja e a nós pessoalmente. No dia em que a igreja foi organizada, o Senhor designou Joseph Smith como profeta, vidente e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e disse à igreja: pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda a paciência e fé. Porque assim fazendo, as portas do inferno não prevalecerão contra vós. Sim, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem e para a glória de seu nome. Mais tarde, todos os membros da primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos também foram apoiados como profetas, videntes e reveladores. Agora, ao nos reunirmos sob a direção do presidente Thomas S. Monson, esperamos ouvir a vontade do Senhor, a mente do Senhor, a voz do Senhor e o poder de Deus para a salvação. Cremos na promessa feita por Ele, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. No tumulto e na confusão do mundo moderno, confiar e crer nas palavras da primeira presidência e do Quórum dos 12 é vital para nosso crescimento espiritual e nossa perseverança. Viemos juntos para esta maravilhosa conferência. Milhões de membros da igreja e de outras religiões, em mais de 200 países, falantes de mais de 90 idiomas, assistem a essas sessões ou leem as mensagens da conferência. Viemos em espírito de oração e preparados. Para muitos de nós, há preocupações urgentes e dúvidas sinceras. Todos queremos renovar a fé em nosso Salvador Jesus Cristo e fortalecer nossa capacidade de resistir às tentações e de afastar as distrações. Estamos aqui para ser ensinados do alto. Para a primeira presidência e os 12, que normalmente falam em todas as conferências, a enorme responsabilidade de preparar suas mensagens é tanto um fardo recorrente quanto uma confiança sagrada. Há muitos anos, antes de servir como autoridade geral, perguntei ao Elder Dallin H. Oaks se ele preparava um discurso diferente para cada conferência de estaca. Ele respondeu que não, mas acrescentou: no entanto, meus discursos das conferências gerais são diferentes. Chego a fazer de 12 a 15 rascunhos para ter certeza de que o que vou dizer é aquilo que o Senhor quer que eu diga. Quando e como vem a inspiração para um discurso de conferência geral? Sem nenhum tema designado,
vemos que os céus coordenam harmoniosamente os assuntos e os temas de verdade eterna para cada conferência. Um de meus companheiros de chamado me disse que o assunto para seu discurso desta conferência foi dado a ele imediatamente após seu discurso na última conferência em abril. Outro mencionou 3 semanas atrás que ainda estava orando e esperando a resposta do Senhor. Outro, quando lhe perguntaram quanto tempo havia levado para elaborar um discurso especialmente tocante, respondeu: 25 anos. Algumas vezes a ideia central pode vir rapidamente, mas o conteúdo e os detalhes ainda requerem grande esforço espiritual. Oração, jejum, estudo e fé são sempre parte do processo. O Senhor não quer que nenhuma pretensão enfraqueça sua voz a seus santos. A inspiração para um discurso da Conferência Geral geralmente vem à noite ou nas primeiras horas da manhã, quando o discurso ainda está longe de nossos pensamentos. De repente, surge uma percepção inesperada e, às vezes, palavras e frases específicas fluem em forma de revelação pura. Ao ouvirem, as mensagens que vocês recebem podem ser muito literais ou ajustadas à sua situação. Há muitos anos, em uma conferência geral, falei a respeito de uma frase que me veio à mente quando eu me perguntava se estava preparado para servir missão. A frase era: "Você não sabe tudo, mas sabe o suficiente." Uma moça que estava assistindo à conferência geral naquele dia me disse que estava orando a respeito de uma proposta de casamento e se perguntando o quanto conhecia bem aquele rapaz. Quando falei as palavras, "Você não sabe tudo, mas sabe o suficiente", o Espírito lhe confirmou que ela o conhecia bem o suficiente. Eles estão casados e vivem felizes há muitos anos. Eu lhes prometo que, ao prepararem seu espírito e virem com a esperança de que vão ouvir a voz do Senhor, pensamentos e sentimentos especialmente dedicados a vocês virão à sua mente. Vocês já os sentiram nesta conferência, ou vão senti-los ao estudar as mensagens nas semanas seguintes. O presidente Monson disse: "Espero que reservemos um tempo para ler as mensagens da conferência. Ponderem as mensagens. Descobri que tiro o maior proveito desses sermões inspirados quando os estudo em maior profundidade. Os ensinamentos da Conferência Geral são aquilo que o Senhor quer que ponderemos agora e nos próximos meses. O pastor vai adiante de suas ovelhas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz." Com frequência, sua voz nos orienta a mudar alguma coisa em nossa vida. Ele nos convida a nos arrepender, nos convida a segui-lo. Pensem nas seguintes declarações, feitas nesta conferência, do presidente Eyring, nesta manhã. "Presto-lhes meu testemunho de que Deus, o Pai, vive e quer que voltemos para casa. Esta é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele conhece vocês, Ele os ama e cuida de vocês." Do presidente Uchtdorf, de ontem, testifico que quando embarcamos ou continuamos na incrível jornada que nos leva a Deus, nossa vida fica melhor e o Senhor nos usará de maneiras extraordinárias para abençoar as pessoas a nosso redor e levar a efeito os seus propósitos eternos. Do presidente Nelson, de ontem à tarde, prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários, mesmo contra a sedutora praga da pornografia e contra outros vícios que entorpecem a mente. Do Elder Oaks, também de ontem, testifico que a proclamação da família é uma declaração de verdade eterna, a vontade do Senhor para seus filhos que buscam a vida eterna. E do Elder Ballard, apenas alguns minutos atrás, precisamos ter compaixão pelos filhos de Deus e eliminar qualquer preconceito, seja de raça, gênero ou nacionalidade.
Por termos um minuto a mais, gostaria de falar brevemente sobre o Elder Robert D. Hales. A primeira presidência falou ao Elder Hales que ele teria tempo para compartilhar uma pequena mensagem, mas enquanto ele preparava a mensagem, a qual ele terminou na última semana, ele a compartilhou comigo. E dado que ele faleceu apenas 3 horas atrás, gostaria de compartilhar 3 linhas desse discurso do Elder Hales. Quando escolhemos ter fé, estamos preparados para entrar na presença do Senhor. Após a crucificação do Senhor, ele apareceu àqueles que tinham fé e testemunho dele, enquanto viviam na mortalidade. Aqueles que rejeitaram os testemunhos dos profetas não podiam suportar a presença do Senhor, nem contemplar a sua face. Nossa fé nos prepara para estar na presença de Deus. Que grande bondade o Senhor ter dado essa inspiração ao Elder Hales. Quanta bondade do Senhor por ele ter inspirado o presidente Russell M. Nelson a visitar o Elder Hales logo após a conferência para que ele pudesse estar junto dele enquanto ele falecia. Testifico que nesta conferência ouvimos a voz do Senhor. Não devemos nos alarmar quando as palavras dos servos do Senhor contrariam o pensamento do mundo e, às vezes, nosso próprio pensamento. Sempre foi assim. Eu me ajoelho no templo com meus companheiros de chamado. Sou testemunha de sua bondade. O maior desejo deles é agradar ao Senhor e ajudar os filhos de Deus a retornar à sua presença. Os 70, o bispado, a Sociedade de Socorro, as moças, a primária e os outros líderes das auxiliares acrescentaram extraordinária inspiração a esta conferência, assim como a bela música e as orações sinceras. Há um baú de tesouro de orientação divina aguardando para ser descoberto nas mensagens da Conferência Geral. O teste para cada um de nós é como vamos reagir de acordo com o que ouvimos, lemos e sentimos. Deixe-me contar uma experiência que ocorreu na vida do presidente Russell M. Nelson sobre como reagir às palavras proféticas. Em 1979, 5 anos antes de ser chamado como autoridade geral, o irmão Nelson participou de uma reunião pouco antes da Conferência Geral. O presidente Spencer W. Kimball desafiou todos os presentes a alargar os passos para levar o Evangelho ao mundo todo. Um dos países que o presidente Kimball mencionou especificamente foi a China, declarando: devemos prestar serviço aos chineses. Precisamos aprender a língua deles. Precisamos orar por eles e ajudá-los. Aos 54 anos, o Elder Nelson teve um sentimento durante a reunião de que deveria estudar mandarim. Mesmo em meio à vida atribulada de cirurgião cardíaco, ele imediatamente encontrou um professor para ensiná-lo. Pouco depois de iniciar seus estudos, o Dr. Nelson participou de uma convenção e inesperadamente se sentou ao lado de um renomado cirurgião chinês, o Dr. Wu Yingtai. Como o Elder Nelson estava estudando mandarim, começou a conversar com o Dr. Wu. O desejo do Dr. Nelson de seguir o profeta levou o Dr. Wu a visitar Salt Lake City e também propiciou que o Dr. Nelson viajasse à China para dar palestras e realizar cirurgias. Seu amor pelos chineses e o amor e respeito deles por ele aumentaram. Em fevereiro de 1985, 10 meses após seu chamado para o Quórum dos 12, o Elder Nelson recebeu um surpreendente telefonema da China, pedindo-lhe que fosse a Pequim
operar o cantor de ópera mais famoso do país. Com o incentivo do presidente Hinckley, o Elder Nelson retornou à China. A última cirurgia que ele realizou foi na República Popular da China. Há apenas 2 anos, em outubro de 2015, o presidente Russell Nelson foi novamente condecorado com uma declaração oficial nomeando um velho amigo da China. Então, ontem, ouvimos o presidente Russell M. Nelson, que tem 93 anos de idade, falar do apelo do presidente Thomas S. Monson na conferência de abril, para que estudemos em espírito de oração e ponderemos o livro de Mórmon todos os dias. Assim como fez quando era um cirurgião ocupado, contratando um professor de mandarim, o presidente Nelson imediatamente aplicou em sua vida o conselho do presidente Monson. Mais do que apenas ler, ele disse que fez uma lista mencionando o que o livro de Mórmon é, o que ele afirma, o que ele contesta, o que ele cumpre, o que esclarece e o que revela. E o interessante é que, como uma segunda testemunha, o presidente Henry B. Eyring também falou hoje sobre sua resposta à admoestação do presidente Monson. Ele disse: assim como muitos de vocês, ouvi as palavras do profeta como se fossem as do Senhor para mim. E também, como muitos de vocês, decidi obedecer essas palavras. Que apliquemos esses exemplos em nossa vida. Prometo que, ao ouvirem o que a voz do Senhor diz a vocês nos ensinamentos desta conferência geral, e ao agirem de acordo com os sussurros dessa voz, vão sentir a mão celestial sobre vocês, e sua vida e a daqueles que o cercam vai ser abençoada. Durante esta conferência, pensamos em nosso querido profeta. Nós te amamos, presidente Monson. Encerro com estas palavras ditas por ele neste púlpito. Ao deixarmos esta conferência, invoco as bênçãos do céu sobre cada um de vocês. Oro para que nosso Pai Celestial abençoe vocês e sua família. I invoke a blessing upon you. May the messages and the spirit of this conference find expression. Que as mensagens e o espírito desta conferência se expressem em tudo o que fizerem no lar, no trabalho, em suas reuniões e em todos os seus afazeres. Ele concluiu: amo vocês, oro por vocês, que Deus os abençoe. Que a paz que Ele prometeu esteja com vocês, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Querido e amado Pai Celestial, ao término desta maravilhosa conferência, nossos corações estão repletos de amor por toda a igreja e de felicidade pela maravilhosa luz que nos tem dado. Agradecemos-te, Pai Celestial, por um profeta, presidente Thomas S. Monson. Somos gratos pelo ministério dele. Somos felizes rogamos as bênçãos sobre ele e sobre sua família. Somos gratos por Elder Hales e o ministério que ele deu. E oramos as bênçãos sobre sua família. Pai Celestial, somos gratos por aqueles que foram separados, profetas, reveladores, videntes. Somos gratos pelas palavras que falaram para nós e pela direção que nos deram. Oramos para que, ao nos esforçarmos para receber e colocar em efeito as coisas que aprendemos, somos gratos pela luz que brilhará avante desta conferência. Somos gratos pela palavra que foi proferida e as mensagens e pela música que foi nos dada como oração a Ti. Abençoa-nos, Pai, para que possamos ir em segurança e levar esses ensinamentos conosco em nossos corações. Oferecemos a nós mesmos a Ti, no sagrado nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 187 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.